Olá pessoal, eu sou o Ed e este é o canal Matrix Revelada. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou mostrar um artigo que eu recebi pelo feed de notícias que nos mostra muito claramente como nós somos escravizados pelo sistema e ainda assim nós mesmos alimentamos os mecanismos que nos escravizam. Então, isso afeta diretamente a cada um de nós em diversas instâncias, em diversos aspectos, mas o aspecto principal não é aquele ao qual a maioria das pessoas dá maior importância, que é o aspecto financeiro, econômico, mas na realidade é o aspecto relacionado à questão emocional. Então, muitas pessoas vão sendo afetadas emocionalmente e isso vai colocando as pessoas numa espiral de negatividade e tudo isso vai deixando as pessoas cada vez mais cegas com relação à verdade. Então, eu vou mostrar apenas um desses aspectos hoje, mas antes disso, eu vou colocar aqui um pequeno trecho do filme Matrix, ou Matrix, como ele foi lançado aqui no Brasil. Então, logo na sequência, eu volto para falar especificamente sobre esse tema de hoje, como ele nos afeta e o mais importante, como é que nós podemos agir para evitarmos ser tão manipulados pelo sistema. Então assistam a esse trecho do filme e eu já volto. Isto não é real? O que é real? Como se define real? Se você se refere ao que pode sentir, cheirar, provar e ver, então real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Este é o mundo que você conhece. O mundo como ele era no final do século XX. Ele existe hoje apenas como parte de uma simulação neurointerativa que chamamos de Matrix. Você tem vivido em um mundo de sonho. Este é o mundo como existe hoje. Bem-vindo ao deserto do mundo real. Temos somente pedaços de informação, mas o que sabemos com certeza é que no início do século XXI, toda a humanidade se uniu para celebrar. Nós nos maravilhamos com a nossa própria grandeza quando criamos IA. IA? Inteligência Artificial. Uma consciência singular que gerou uma raça inteira de máquinas. Não sabemos quem atacou primeiro, nós ou elas. Mas sabemos que fomos nós que riscamos os céus. Na época, elas dependiam da energia solar e acreditava-se que elas não poderiam sobreviver sem uma fonte de energia tão abundante quanto o Sol. Através da história da humanidade, temos dependido das máquinas para sobreviver. O destino, ao que parece, não existe sem uma certa ironia. O corpo humano gera mais bioeletricidade do que uma bateria de 120 volts e mais de 25.000 BTUs de temperatura corporal. Combinada com uma forma de fusão, as máquinas acharam toda a energia de que precisavam. Há campos, Neo. Campos sem fim, onde nós, seres humanos, não nascemos mais. Somos cultivados.
Durante muito tempo não acreditei. Então vi os campos com meus próprios olhos. Eu os vi liquefazerem os mortos para alimentar os vivos via intravenosa. E ali, encarando a pura e horrorosa precisão, consegui perceber a evidência da verdade. O que é Matrix? É controle. Matrix é um mundo irreal gerado por computador, construído para nos manter sob controle, para transformar um ser humano nisto. Não. Eu não acredito. Não é possível. Eu não disse que seria fácil, Neo. Disse que seria verdade. Pare. Deixe-me sair. Deixe-me sair. Eu quero sair. Pois bem, estou usando apenas um trecho de um filme de Hollywood, o que não significa necessariamente que eu concorde com tudo o que está nesse filme, mas como uma das engrenagens do sistema, e quando eu digo sistema, eu quero deixar claro que há dois aspectos com relação ao sistema. Existe aquele aspecto que te oprime diretamente, seja através dos mecanismos políticos, seja através de políticas sociais ou econômicas, seja através do sistema religioso, seja através do sistema educacional e de ensino, seja através da cultura. Essas são as facetas, este é o aspecto do sistema que te afeta diretamente. Mas existe um outro aspecto do sistema, que é aquele que realmente comanda e que são forças que você não vê. Então, uma analogia interessante que eu gosto de fazer é a seguinte: para que você consiga aprender a combater o sistema de forma eficaz, você precisa entender que você não vê o sistema, você não vê as forças que atuam por trás do sistema, mas, curiosamente, elas deixam uma sombra. E todos esses aspectos que eu mencionei são apenas a sombra ou as sombras das forças que estão por trás de tudo isso que nos escravizam. Então, quando nós observamos as sombras, nós conseguimos enxergar como o inimigo nos ataca e a partir daí nós conseguimos nos defender. Todavia, se defender não significa reagir, porque o sistema está contra 98% de todas as pessoas que habitam esse planeta. E o sistema criou a ilusão de que não existe um inimigo. Provavelmente através do misticismo oriental, através do ressurgimento de crenças da antiga Babilônia, da antiga Suméria, do antigo Egito, que vieram com uma roupagem nova através da New Age, que surgiu nos tempos modernos a partir dos ensinamentos luciferianos teosóficos de uma mulher chamada Blavatsky, conhecida como Madame Blavatsky, Helena Blavatsky, e de um outro sujeito chamado Aleister Crowley, que se auto-intitulou a Besta e é a base de muito do controle social, do controle mental, das manipulações que nós vemos hoje, seja através da mídia, da televisão, do cinema, da música, ou até mesmo de operações da CIA, como a MKUltra ou a Monarch Mind Control. Então, tudo isso está fundamentado num modelo ocultista. E esse modelo tem sido muito eficiente no sentido de fazer as pessoas acreditarem na mentira de que não existe um inimigo. Pelo modelo New Age, você é levado a acreditar numa farsa
ou na farsa de que se você acha que você tem um inimigo, você irá dificultar a sua vida, ao passo em que se você tiver o posicionamento mental de que ninguém está aí para te causar mal, a sua vida será mais tranquila, você terá um caminho suave, e isso é uma farsa. Nós temos um inimigo, e este inimigo é letal. Eventualmente você vai perceber que esse inimigo está aí para roubar, matar e destruir. E em última instância, esse inimigo não é visível. Então é por isso que é importante que nós aprendamos a identificar o inimigo pela sua sombra, e a sombra do inimigo está manifestada no sistema. Este canal que eu criei, chamado Matrix Revelada, visa levar às pessoas um modelo de pensar que as tire dessa escravidão essa que elas nem sequer se dão conta de que estão inseridas. É por isso que o Morpheus, no filme Matrix, diz: bem-vindo ao deserto do real. Por que é que o real é deserto? Porque as pessoas não se dão conta da realidade. E eu não estou dizendo aqui que nós vivemos numa realidade criada por inteligência artificial e que nós vivemos num programa de computador. Claro que não. Tem uns nerds malucos aí que acreditam nisso, mas isso é mais uma das manipulações gnósticas do modelo de pensar daqueles que mandam no mundo. Tudo que eu estou falando até agora pode parecer muito superficial, mas se você acompanhar este canal, eu acredito que através de exposições em diversos momentos, diversos vídeos, você vai conseguir enxergar com maior clareza essas coisas sobre as quais eu discuto nesse canal. E essas discussões, essas exposições irão te ajudar a sair dessa escravidão. Então, este é o propósito deste canal. Este canal não visa promover a mim enquanto indivíduo, e é por isso, inclusive, que vocês não estão vendo a minha cara. Eu não estou aí querendo aparecer, mas a minha intenção é naturalmente no campo das ideias, visando ajudar as pessoas a terem o mesmo tipo de despertar que eu tive algum tempo atrás, depois de me tornar, ou depois de ter uma completa desilusão com relação a todo o modelo que nós vemos. E nós vivemos num modelo de mundo em que a dialética hegeliana tem nos atacado de uma forma tão pesada e tão forte que nós temos uma sociedade completamente dividida e completamente conquistada conquistada no sentido de dominada, através das dicotomias impostas pelo paradigma esquerda-direita da dialética hegeliana. Então, enquanto pessoas no nível do povo, da população, brigam por doutrinas, brigam por aquilo que elas acham ser o direito de ter uma ideologia, seja essa ideologia marxista ou seja essa ideologia conservadora, quem está puxando as cordinhas manipula todos os modelos. Eles não são necessariamente socialistas e não são necessariamente conservadores. Eles mandam em tudo e eles te dominam através dessas dicotomias, e são as mesmas dicotomias por trás dos conflitos raciais, negros contra brancos, sodomitas. Eu me dou o direito de usar um termo bíblico porque eu não caio nas armadilhas do politicamente correto. Então,
eu não gosto de usar termos como gays, homossexuais ou heterossexuais, seja o que for, porque tudo isso também é uma manipulação. Então você vê a sociedade sendo fragmentada entre pessoas que se julgam homossexuais, outros que se julgam heterossexuais, outros que são negros, outros que são brancos ou de qualquer outra etnia, mulheres contra homens, o crescimento do feminismo, a feminilização dos homens se tornando totalmente, abre aspas, franguinhos, fecha aspas. É o que nós estamos vendo, e eu não estou aqui pregando um discurso machista. Ou se você acha que pense como você quiser. Mas tudo isso é modelo de dominação. As pessoas estão sendo dominadas através dessas dicotomias. O tema que eu quero trazer hoje está relacionado a essa matéria que foi publicada aqui publicado pelo Estadão, tá? Então temos isso publicado no Estadão hoje, tá? Publicado hoje, logo no início da manhã, 8 de janeiro de 2018, quase 9 horas da manhã. Essa matéria que diz: Fundo para campanhas tira quase R$500 bilhão da saúde e da educação. Então, a matéria diz que o valor corresponde à transferência de dinheiro das emendas das bancadas na Câmara e no Senado para os gastos com campanhas eleitorais deste ano. Quem, em sã consciência, enquanto cidadão, apoia uma abominação dessa? Ninguém. Somente aqueles que mamam do sistema. E esse é um percentual pequeno. Quem são esses que tiram proveito do sistema? São aqueles que estão engajados em cargos políticos e aqueles que se valem disso, que recebem funções em cargos comissionados, que recebem diretorias, que recebem cargos de assistentes ou consultores e por aí vai. Mas esse é um contingente pequeno da população que consome um valor extremamente alto do erário. E para manter esse sistema funcionando, para manter essas mamatas, por assim dizer, para um pequeno grupo dentro da sociedade, eu não estou aqui me referindo a funcionários públicos concursados, eu estou me referindo àqueles que se beneficiam dos mecanismos políticos, do modelo político. Então, o nosso modelo eleitoral visa favorecer essas minorias que usurparam o poder. Então, quando nós dizemos que o Brasil foi tomado por um sistema quadrilheiro, por um sistema criminoso, isso não é um exagero. Há um sistema criminoso legalizado, porque você, quando vota, acha que está escolhendo o seu representante, enquanto na realidade o nosso modelo eleitoral torna possível que esses picaretas que estão usurpando o poder através da política usem pessoas que têm uma imagem pública privilegiada. Esse foi o caso do Tiririca, por exemplo. Por quê? Eles colocam um sujeito como esse para disputar um cargo, seja no Senado ou seja na Câmara Federal, e esse sujeito arrasta outros com ele através da sua votação expressiva. Então, quem está puxando as cordinhas são aqueles que muitas vezes são odiados pela opinião pública. José Genuíno é um caso típico, e que se beneficiam por conta do nosso modelo eleitoral fraudulento. Mas vamos continuar nessa matéria especificamente aqui para a gente entender um pouco melhor. Eu vou ler alguns trechos da matéria
que diz o seguinte: o fundo eleitoral bilionário criado para bancar as campanhas políticas com recursos públicos retirou quase 500 milhões, ou seja, R$500 bilhão, originalmente destinados pelos parlamentares para a educação e a saúde neste ano, 2018. Deputados federais e senadores, quando aprovaram a destinação das verbas para as eleições, haviam prometido poupar as duas áreas sociais de perdas. Os caras mentem o tempo inteiro descaradamente e a gente faz papel de palhaço, porque nós não temos mecanismos para evitar que eles façam isso por conta de todo esse modelo. Continuando na matéria, levantamento feito pelo jornal O Estado de São Paulo, que na realidade não é um instrumento de politização ou educação do povo, é mais um instrumento a favor do sistema, mas que precisa dar uma certa dose de verdade para que nem tudo seja veneno, porque se tudo for veneno, o rato não come o veneno. Então nós, os ratos, na visão desses que manipulam o sistema, desses que puxam as cordinhas, precisamos de um pouquinho de sabor nas notícias para que nós possamos degustá-la e morrer com o veneno, que é a maior parte de tudo o que eles nos dão. Então, o levantamento feito pelo Estadão diz que o fundo receberá quase 122 milhões remanejados da educação e quase 351 milhões remanejados a partir da saúde. O valor corresponde à transferência de dinheiro das emendas de bancadas, que seria destinado a esses setores para gastos com as campanhas eleitorais deste ano. Então, você vê um marginal contumaz, um psicopata como Lula, por exemplo, que tem o seu PT, um partido grande, que vai surrupiar uma boa parte desse dinheiro que você não destina para eles. Nós, enquanto cidadãos, não estamos destinando essa verba, mas eles tiram das crianças que estão precisando de creche, eles tiram de pessoas idosas que precisam de atendimento hospitalar, ou de pessoas com deficiências físicas que precisam genuinamente dessas verbas. Então, eles nos escravizam com o dinheiro que nós damos para eles através de impostos. E eu não estou falando apenas de imposto de renda ou do imposto recolhido pelas empresas sobre as suas atividades, mas também pelas compras que nós fazemos. Há imposto em tudo que nós compramos. Combustível alto com valor elevado ajuda a alimentar isso, e o combustível alto naturalmente ajuda a nos escravizar através da inflação alta. Se o combustível precisa ser usado, se você precisa se locomover, ou se você paga a passagem de ônibus que gasta com combustível, ou se você usa o seu gás de cozinha para fazer o alimento, né, e você não tem como evitar o imposto nesses itens, há outros que podem ser evitados. Nós temos uma população totalmente imbecilizada que cai nas armadilhas do sistema, acreditando em manipulações como Black Friday, ou como Natal e Ano Novo, e pessoas fritam dinheiro, pessoas queimam dinheiro com fogos, por exemplo, pessoas gastam energia elétrica colocando iluminação diferenciada nas suas casas por conta disso, ou pessoas compram presentes e alimentam essa máquina através dos impostos levantados através dessas situações. Eu estou mencionando apenas alguns casos que estão me vindo à mente agora. Se eu fosse elaborar uma tese e passar dias escrevendo um texto para falar sobre o assunto, naturalmente eu iria levantar uma série de outros pontos relevantes. Então, vamos continuar na matéria. O fundo aprovado em 4 de outubro deste ano
é uma alternativa à proibição das doações empresariais e receberá no total quase 2 bilhões. Deste montante, 1,3 bilhão sairá das emendas de bancada, cujo pagamento é obrigatório pelo governo, e 450 milhões da isenção fiscal que seria concedida, ou que será concedida, a canais de rádio e televisão para veicularem programas partidários. Não dá para perceber que existe um conluio aí? Os canais de televisão e de rádio, que são concessões dadas a poucos privilegiados, como marginais, como Edir Macedo, ou a família Roberto Marinho, ou outro salafrário maçom, como Silvio Santos, por exemplo, ou a família dona da Bandeirantes. Vocês não percebem que essas pessoas fazem parte desse sistema de dominação e eles ganham 2 vezes? Eles ganham dobrado através desses incentivos dados pelo governo e tudo aquilo que eles veiculam, e muitas vezes eles são donos das empresas de multimídia ou das empresas que promovem essas campanhas ou que criam essas campanhas desses políticos e que alimentam todo esse sistema. Eu me recordo que um tempo atrás eu morava em Florianópolis e tinha um amigo que trabalhava no Banco do Brasil. Ele era um funcionário, não tinha cargo de diretoria ou de gerência, era um cara que trabalhava no atendimento e tinha boas intenções, e um dia ele falou: cara, eu vou me candidatar a uma vaga na Câmara Municipal, eu vou tentar ser vereador. Eu falei: cara, mas você não precisa aí ter um investimento alto? E ele na época me disse o seguinte: eu tenho 5 mil reais do meu bolso que eu vou destinar para essa finalidade. E esse era um cara bem intencionado, ele era um bom sujeito. E eu me lembro ter cruzado com esse cara algumas vezes, ou no centro da cidade, ou no tráfego, ou em praia, distribuindo os panfletos dele e tentando falar para as pessoas sobre os projetos que ele tinha para a cidade. E ele criou um site, ele colocou esses projetos no site, mas adivinhem, o cara jamais se elegeu, porque ele estava fora desse mecanismo todo. Nós vemos sujeitos como Bolsonaro, por exemplo, e eu não estou aqui assumindo uma posição esquerdofrênica, da mesma forma que, apesar de ser conservador, ter uma visão conservadora, não defendo nenhuma engrenagem do sistema, porque não acredito, não caio mais nessa armadilha da dialética hegeliana que cria essas dicotomias e cria esse paradigma. Mas quando você vê um sujeito como Bolsonaro, por exemplo, que muitos dos meus colegas aí de Facebook defendem, que tipo de propostas ele apresenta? Qual é o projeto de governo do cara? Quais são qual é o plano de governo? Não existe. Por que não existe? Porque não precisa existir. Porque quem é selecionado, eu digo selecionado porque nós ficamos com a ideia de que nós elegemos, e na realidade eles são selecionados por aqueles que puxam a cordinha e eles nos dão a ideia de que nós elegemos. Mas você pega qualquer um que for selecionado para comandar a presidência da República, da mesma forma como aqueles que estão em cargos legislativos, seja no Senado ou na Câmara Federal, ou nos executivos e legislativos dos estados e municípios, e essas pessoas não precisam de uma pauta, eles não precisam de programa, porque tudo isso vem enlatado da ONU. Esses que supostamente nos representam estão simplesmente transformando em leis e legalizando todos os modelos de manipulação e os crimes e as absurdidades que vêm até nós desses que mandam no mundo. 13 famílias e mais meia dúzia de suas marionetes superpoderosas.
seja através do domínio econômico, financeiro, ou através do domínio político, ou até mesmo de suas imagens, no caso de celebridades, da música, ou do cinema, ou da televisão. Então nós temos todo esse mecanismo de manipulação e não existe um projeto de governo, não é necessário, porque o modelo é aquele que será empurrado goela abaixo e que tem sido transformado através de leis, tem sido legalizado por esses canalhas que muitos de nós acreditam serem nossos representantes. Opa, não devemos deixar de mencionar aqueles que estão à frente das religiões também. E eu não estou dizendo aqui que nós não devemos ter a nossa fé. Muito pelo contrário, eu sou um homem de fé. Muito pelo contrário, eu sou um cristão e eu me alcunho de cristão hardcore. Uma ovelha em pele de lobo, enquanto o sistema te faz um tonto e te faz crer em lobos disfarçados de cordeiros. E esses lobos estão em todas as instâncias de domínio do poder, seja na política, seja na religião, seja na mídia, eles estão em todas as partes. Então, eu estou apenas tentando te ajudar a acordar. Não de uma forma radical, não de uma forma violenta, mas de uma forma consciente e inteligente. O meu amigo de Florianópolis nunca se elegeu. E ele tinha propósitos e tinha ideias, mas ele não fazia parte do mecanismo do sistema. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque a sociedade, de uma certa forma, foi levada a crer que, por conta de todas as fraudes na Petrobras, nós tínhamos que acabar com o financiamento de campanha através de empresas, porque isso cria possibilidades de fraudes e possibilidade de corrupção. E se eles tiram do nosso bolso através da corrupção, eles resolveram institucionalizar e legalizar esse roubo desses meio bilhão de reais que são distribuídos para os partidos. Então eles resolveram tirar dos impostos, e esse é um dos motivos pelos quais eles vivem querendo aumentar ainda mais a carga de impostos sobre nós e nos escravizando ainda mais. O cidadão mal tem dinheiro para pagar a instrução dos filhos ou para colocar um alimento de qualidade em sua casa, mas ele é obrigado a pagar altos impostos para sustentar esse mecanismo todo. Então, é por isso que você não vê esses canalhas surgindo com uma solução que seja a seguinte: opa, a partir de agora nós vamos ter um teto para os gastos com a campanha eleitoral. Então, a partir de agora não tem mais campanha no rádio, não tem mais campanha na televisão, e qualquer um que queira se candidatar terá que apresentar toda a sua contabilidade de gastos, e ele vai ter que sair na rua distribuindo seus panfletos ou criando um site através do qual ele faça suas propostas à sociedade. E tudo isso sendo feito de uma forma local, dentro dos municípios, dentro das cidades, de forma que as pessoas em suas cidades conheceriam as propostas de cada um desses candidatos. Não seria esse um modelo muito mais eficaz no sentido de se identificar pessoas sérias e que quisessem realmente fazer da política uma profissão digna? De forma que, ainda que fosse um modelo corrupto, não fosse sustentado por nós, mas esse modelo não serve a eles, porque eles querem ganhar muito com o mínimo esforço. Nós fazemos o esforço e nós sustentamos esses marginais. Seguindo aqui com a matéria, o dinheiro será distribuído aos partidos de acordo com o tamanho das suas bancadas na Câmara e no Senado. A criação do fundo é contestada por ação que tramita no Supremo Tribunal Federal, o famigerado STF, que é mais um puxadinho
do crime organizado que comanda a política e todo o sistema judiciário brasileiro. Isso é parte daquilo que nós podemos chamar de juristocracia. O controle, o domínio, o arroxo, através daqueles que se vestem de toga preta, tem uma fala rebuscada que 90% da população não consegue entender, e esses camaradas vivem como marajás, e eles supostamente têm a Constituição para bancá-los, e nem isso eles obedecem, porque eles vivem fazendo julgamentos arbitrários. E nós vemos isso o tempo todo. Mas eles estão protegidos por um círculo comandado por sociedades secretas como a maçonaria, por exemplo. Observe o Gilmar Mendes. O nosso grande vilão no STF agora é o Gilmar Mendes, mas todos eles fazem parte do mesmo esquema. Quando eles fazem aquelas discussões acaloradas, aquilo é um teatro, amiguinhos. Observe as mãos do Gilmar Mendes, você vai ver ele lançando o seu gesto 666 o tempo todo. O cara é um maçom, a maçonaria está no comando disso. E eu não estou aqui lançando um ataque a qualquer maçom de grau 1, 2, 3, seja lá qual for, porque esses sujeitos só descobrem que eles estão fazendo parte de uma organização satânica, de uma organização luciferiana, a partir do grau 30, conforme preconizado no livro do Albert Pike, que é uma bíblia para eles. Então, o sujeito só passa a saber o que a maçonaria é de fato quando ele assume uma graduação maior. Muitos desses idiotas que nós vemos aí, que tem alguma expressão na internet, nas redes sociais, seja no Facebook, seja no Twitter ou no YouTube, e que tem vários seguidores e que estão manipulando as massas, e muitas pessoas veem esses supostos líderes como aqueles que estão ajudando a abrir os olhos das pessoas, estão lançando gestos de mãos maçônicas. E pouco tempo atrás eles não estavam. Muitos deles são colegas meus no Facebook. Muitos deles são pessoas a quem eu acreditava serem pessoas do bem, pouco tempo atrás. E de uma hora para outra eles começaram a lançar gestos maçônicos, provavelmente foram abordados pela maçonaria e passaram a fazer parte de algumas dessas sociedades secretas. Maçonaria, Rosa Cruz, Sociedade Teosófica, todos eles usam esses gestos que conjuram espíritos malignos, demônios, criam controle mental e tem outras funções. Mas eu vejo essas pessoas lançando esses gestos com uma frequência cada vez maior. Eu não acredito que eles tenham noção da gravidade do que eles estão fazendo, de como eles estão vendendo suas almas por conta de alguns trocados, ou por conta de poder político, ou por conta de qualquer outro benefício que estejam sendo oferecidos a eles. Isso vale também para Joyce Hasselman. Eu a vejo fazendo isso o tempo inteiro. Danilo Gentili faz isso o tempo inteiro. Bolsonaro faz esses gestos o tempo todo. Lula também. O que é que isso mostra? Que todos eles estão no mesmo time, apesar de muitas vezes transparecerem até mesmo ódio entre eles. Mas eles jamais vão derrubar um ao outro do seu pedestal. Um outro caso disso foi aquela treta entre o Ratinho e o Valdemiro Santiago um tempo atrás, no qual o Ratinho criticou o Valdemiro Santiago no programa de televisão dele e eventualmente ele foi obrigado pelos poderes das trevas que comandam a maçonaria, ele foi obrigado a levar o Valdemiro Santiago no programa dele e lambeu as botas do Valdemiro Santiago, chamando de amigo e tudo mais. Ambos lançam gestos maçônicos, ambos são maçons de alta graduação, mas certamente tem aqueles que mandam mais do que eles e eles obedecem às regras daqueles que estão no comando da maçonaria. Vamos deixar de entrar nesses detalhes para continuar aqui na nossa matéria, mas eu estou fazendo esse comentário apenas para que as pessoas comecem a identificar. Aos poucos eu vou dar mais nomes aos bois.
Então, aos poucos as pessoas vão conseguir identificar melhor quem são esses que estão puxando as cordinhas, tanto aqui localmente no nosso país, como também aqueles que estão puxando as cordinhas em toda a manipulação que nós vemos pelo mundo afora. Este canal ainda é muito pequeno, então esses vídeos ainda estão atingindo a muito poucas pessoas. Naturalmente, esse tipo de conversa, esse tipo de vídeo é barrado pelos algoritmos, sejam do YouTube, sejam do Facebook. Esse tipo de mensagem não tem um impulso grande, um impulso que faz com que esse tipo de mensagem circule para um grande número de internautas, porque os algoritmos barram, os algoritmos dessas redes sociais vasculham tudo aquilo que é falado, vasculham as palavras. Esses algoritmos já são calculados através de inteligência artificial. Então eles limitam a circulação desse tipo de mensagem, mas os poderes das trevas, em última instância, comandam até o ponto em que Deus permite que eles comandem. Eventualmente, não há pedra que não será revirada e não há mentira que deixará de ser exposta. Por enquanto, nós temos aí uma grande maioria das pessoas vivendo nas trevas e acreditando na grande farsa. Nós nascemos numa escravidão porque nós nascemos vítimas de um modelo totalmente manipulado. A maioria das pessoas sequer sabe qual é o formato da Terra. A maioria das pessoas cai nas ilusões, nas mentiras criadas pela NASA, que é mais uma dessas organizações ocultistas que visam esconder a verdade das pessoas. A maioria das pessoas, quando se fala em Terra plana, por exemplo, acha que aquele que acredita na Terra plana fugiu da escola, que ele é um ignorante. Ouça a minha fala, ouça as minhas ideias, veja a concatenação que eu faço e reflita se um sujeito como eu, por exemplo, é um sujeito inculto, ignorante, idiota, que não sabe do que está falando. E se eu te digo que a Terra é plana, você vai me dizer: poxa, cara, você fugiu da escola, você é um ignorante, você é um analfabeto, você é um burro. Porque você está condicionado a pensar dessa forma, porque você é um escravo de um sistema mentiroso que te mostra mentiras como verdades absolutas e te fazem crer que a ciência, por exemplo, é algo totalmente sério, real. Então tudo aquilo que dizem que cientistas descobriram uma bactéria em Marte, e você acredita, enquanto Marte na realidade não passa de um pulso eletromagnético. Observem imagens que estão sendo feitas aí com pessoas com câmeras com zoom bastante poderosos, são Nikons P9000 ou P900, se não me engano, que têm feito imagens desses supostos planetas lá em cima e que não são terra firma, não são rochas ou planetas gasosos como eles querem que nós acreditemos. Mas esse é um tema para uma outra conversa. Eu acho que eu saí um pouco do tema aqui apenas para mostrar para vocês que a realidade não é aquilo que as pessoas acham que ela é. Então, voltando à questão aqui do STF, o que está dizendo? Que está na mão dessa fulana Rosa Weber e que ela decidiu levar o caso ao plenário da corte, mas ainda não há data para o julgamento. Qual é a surpresa nisso? Vocês já viram esses canalhas julgando alguma coisa contra eles? Porque é que tudo o que eles julgam é contra os interesses da maioria das pessoas. Você acha que há uma coincidência nisso? Não, não há coincidência. Todos eles estão servindo aos propósitos de um mesmo grupo e, em última instância, aos propósitos de forças não tangíveis que nós não enxergamos. E isso que eles fazem é apenas a sombra.
dessas forças. Continuando aqui na matéria, a verba retirada da saúde para abastecer o caixa das companhias seria suficiente, por exemplo, para arcar com a construção de 150 novas unidades de pronto atendimento, as UPAs, com 7 leitos dos médicos e atendimento médio de 150 pacientes por dia, ou financiar 859 unidades básicas de saúde, as UBS. Vocês conseguem ter uma ideia de quantas pessoas sofrem por causa do que esses canalhas fazem? Estamos mostrando em números o quanto isso afeta a sociedade de um modo geral e como nós padecemos por conta desse sistema totalmente manipulado por esses marginais. Seguindo na matéria, os recursos que deixaram de ser aplicados em educação equivalem a 34% de todos os pagamentos que o governo realizou no ano passado, no Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil, Proinfância. R$355 milhões, conforme dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação, o FNDE. O dinheiro serve para construir e equipar creches. Enquanto isso, você é obrigado a tirar do bolso. Mais uma vez, você já tirou com o imposto que você pagou e que deveria ir para essa finalidade. Então você paga 2 vezes. E o seu filho não tem o serviço, não recebe uma porção daquele, em serviços daquele valor que você pagou de impostos. A Secretaria do... vamos pular essa parte aqui, vamos direto aqui para os principais articuladores da reforma política. Quando a proposta tramitou no Congresso Nacional, afirmam que as 2 áreas não seriam prejudicadas. Aliás, afirmaram que essas áreas não seriam prejudicadas. Mentirosos? Claro! Canalhas! E o povo ainda acredita que o sistema vai trazer uma solução vinda de si mesmo. Se você acha que Bolsonaro ou Lula, isso vale para os esquerdofrênicos também. Eu gostaria que esquerdofrênicos tivessem a coragem de ouvir esse tipo de coisa que eu falo, mas quando um vídeo desse tipo cai na tela deles, eles simplesmente dão lá o seu joinha para baixo, o dedo para baixo, e muitas vezes são agressivos, criticam, xingam, ameaçam de morte até, mas eles não têm a decência de ouvirem uma mensagem como essa até o final e saem por aí exaltando Lula e dizendo que o Lula é vítima de uma injustiça, alegando que se o Lula for condenado e for preso, eles vão botar fogo no país. Onde está a moral e a dignidade dessas pessoas? Então eu não estou aqui criticando apenas aqueles que defendem Bolsonaro, mas criticando também e principalmente aqueles que defendem canalhas, marginais, psicopatas condenados em primeira instância, como Lula. Então, seguindo adiante na matéria, um dos idealizadores do uso das emendas como fonte de recursos, o senador Romero Jucá, outro picareta, líder do governo Michel Temer, mais um maçom canalha, também rechaçou as perdas. A proposta que eu fiz não tira o dinheiro da educação, da saúde de lugar nenhum. Só que, quando procurado, eles não são encontrados para tratar do assunto. Por quê? Por que será, meus amigos? Outras áreas. As verbas de saúde e educação, 828 milhões, foram retiradas das áreas como segurança pública, infraestrutura das obras contra a seca e agricultura. Com o remanejamento das emendas de outras áreas, deixarão de ser comprados equipamentos operacionais e viaturas para a Polícia Militar do Rio de Janeiro, que é um
é um campo de batalha. Rio de Janeiro é pior do que o Iraque em tempos de guerra. Serão retirados também. Bem, vamos pular essa parte aqui. Vamos aqui para emendas impositivas. Então, eles fazem essas picaretagens de forma a isentar aquele que vai assinar o cheque. Quando o governo federal, através do orçamento anual, libera essas verbas para essas picaretagens, ele se isenta porque o mecanismo o protege. O texto diz o seguinte: de acordo com o governo, as emendas são impositivas, ou seja, após aprovadas, têm que ser pagas. Opa, tirou o peso do ombro do cara que está na cadeira hoje, que é o Temer. Mas vai tirar do ombro de qualquer um. Seja o psicopata do Lula, ou seja o maçom do Bolsonaro, ou qualquer outro. Eu não estou defendendo qualquer um, seja Marina Silva, qualquer um desses picaretas aí que aparecem como aqueles que querem se sentar no trono da República, no trono da presidência da República, porque eles mandam nesse país como imperadores. Nós temos pessoas que querem a monarquia de volta. Nós já temos uma monarquia. Nós já vivemos um sistema imperial. Nós temos imperadores, meus amigos. Esquerdopatas adoram usar o termo democracia e muitos tolos acreditam que nós vivemos numa democracia. Essa é apenas uma maquiagem, é apenas mais um cosmético para fazer com que as pessoas se achem menos escravas. A escravização moderna se dá de uma forma diferente. Ninguém te amarra ou te faz trabalhar à ponta de um chicote, mas eles te escravizam de uma forma juristocrática e através do modelo eleitoral. Percebam isso. Então, enquanto o sujeito sentado no trono da presidência da República arruma desculpas para assinar os cheques, né? Na realidade não são cheques, são todas transferências eletrônicas, né? Mas, por assim dizer, ele está isento de qualquer culpabilidade por destinar verbas públicas para esse tipo de abominação. Entenderam como eles fecharam o cerco em cima de nós? Bem, a intenção deste canal, Matrix Revelada, não é colocar as pessoas no desespero. Não é te dizer o seguinte: meu amiguinho, cometa suicídio porque você não tem alternativa. Não é essa a minha intenção. Absolutamente. Mas a ideia por trás de um projeto como esse, a ideia por trás desse tipo de exposição, é abrir os seus olhos para uma realidade muito maior do que aquela que te mostram. Você está num sono profundo e você não tem a menor ideia. Você não tem a menor ideia disso. Enquanto você muitas vezes acha que o sujeito que está com uma bandeira da CUT, uma camiseta vermelha, bonezinho vermelho, trintão no bolso e traçando o seu sandubinha de mortadela, você acha que esse aí é o sujeito que está dormindo, ou aquele cara que está sentado na frente da televisão assistindo a sua partida de futebol, a sua novela, o seu programa, suas séries de televisão. Você acha que só esses aí estão dormindo? Não, meu amiguinho, não é bem assim não. Todos estão dormindo. Também não estou dizendo que eu sou o único acordado, mas há mais pessoas que estão acordando para essa realidade. E eu acredito que um número maior de pessoas acabarão sendo acordadas a partir do momento que essas pessoas se predispuserem a buscar a verdade, a entender o que é a verdade. Para aqueles que têm uma Bíblia em casa, leiam o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2,
com especial atenção aos versos de 9 a 12, que mostram ali o que está por trás desse controle mental. A falta de um desejo sincero de conhecer a verdade torna as pessoas cegas e susceptíveis a todas essas manipulações que nós vemos. Então é isso. Espero que esta mensagem atinja os corações e mentes daqueles a quem essa mensagem surtirá algum efeito e ajudará a sair dessa ilusão. Espero que esta mensagem ajude algumas pessoas que estão dormindo em sono profundo a despertarem e a começarem a querer entender melhor o mundo em que elas vivem. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado pela atenção. Termino aqui com um grande abraço e fiquem com Deus.